Junho de 2018. Noite fechada no coração do Kruger National Park, África do Sul. Um guarda florestal com um monitoramento vê algo que os rangers vão discutir por anos. Uma mancha branca atravessando a escuridão em velocidade máxima, os pulmões rasgando o ar quente, o corpo inteiro tremendo. Junto com a mancha, 3 sombras cor de terra correm. Lado a lado. No caminho que ficou, nada. Silêncio absoluto. Não havia perseguição. O perigo, na verdade, já havia passado. Mas o que ficou para trás, quilômetros ao norte, era ainda mais perturbador do que aquela fuga desesperada. 4 corpos, 4 leões dilacerados com a eficiência brutal de predadores experientes. 4 machos jovens que horas antes caminhavam juntos como se o mundo inteiro tivesse medo deles. A mancha branca não parou de correr até o amanhecer. E quando o sol finalmente rompeu o horizonte sobre a savana, ele estava parado, respirando pesado, os olhos de um azul incomum para sua espécie fixos no nada. Em volta dele, 3 sobreviventes, irmãos de coalizão que em silêncio observavam a vastidão da savana. Mas quem era essa criatura que atacava inimigos e fugia da morte como se já conhecesse o caminho de cor? Para os que o conheciam antes, ele estava desaparecido, porém, estranhamente, o leão branco não parecia se esconder. Por que o Kruger inteiro sabia o nome dele e por que esse nome era uma contradição ambulante? Você está prestes a conhecer o capítulo que quase ninguém viu. Não o nascimento do leão branco, não o momento em que ele foi descoberto, não sua coalizão aclamada, mas os anos apagados. O período em que Casper desapareceu do mundo, foi dado como morto, atravessou territórios que não perdoam fraqueza, viu irmãos caírem na noite, perdeu um reino e anos depois voltou ao lugar onde nasceu não como um filhote rejeitado, mas como um rei marcado pela guerra e com uma nova coalizão formada. Bem-vindos ao Ordinário. Hoje você vai testemunhar a parte perdida da história do fantasma branco do Kruger, um leão que nasceu com uma sentença de azar estampada em cada centímetro do próprio corpo, que desapareceu quando todos esperavam sua derrota e que aprendeu a sobreviver longe dos registros oficiais, e que depois de perder quase tudo, caminhou de volta para o território onde tinha sido condenado desde o berço. Então, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. Para entender essa marcha de retorno, você precisa entender a mecânica do sumiço. O Ordinário já contou em outro vídeo como Casper nasceu em 2014 carregando leucismo, uma ausência quase total de pigmentação. Para a biologia, uma anomalia genética rara. Para as leis da sobrevivência do Kruger, um farol de carne. Na infância, ele era um pedaço de lua caindo na grama seca. Hienas, leopardos e machos infanticidas podiam rastreá-lo a quilômetros. Mas o filhote sobreviveu aos meses críticos graças à proteção feroz de sua mãe, porque até o seu bando o rejeitou. O problema é que na sociedade dos leões, a proteção tem prazo de validade. Aos 2 anos, a biologia exige o despejo. Machos jovens são expulsos do território de nascimento para evitar disputas com os líderes. É a fase nômade. O corredor da morte estatístico para qualquer felino. Para um leão comum, a camuflagem dourada é a única armadura durante esse exílio. Para o Casper, a expulsão era, na teoria, uma execução sumária. E foi exatamente quando a savana cobrou a fatura que ele desapareceu. De 2016 em diante, o leão mais monitorado, fotografado e comentado da África do Sul evaporou. Sem avistamentos nas estradas de terra batida, sem registros nas lentes de 600mm dos turistas, sem pegadas claras relatadas pelos guias nas áreas de concessão. Semanas viraram meses e meses viraram anos. A lógica humana preencheu a lacuna com a resposta mais provável. O fantasma branco de Kruger havia sido abatido. A matemática dos biólogos finalmente tinha corrigido o erro genético. Mas a verdade inesperada era muito mais fantástica. Casper não morreu, ele apenas entendeu a tática do inimigo.
Se a sua pele denuncia sua posição no jogo de xadrez da savana, você para de andar no tabuleiro iluminado, e ele começou a operar exclusivamente nas sombras e em vegetações mais fechadas. Casper foi estratégico. Leões são noturnos, dormem durante o dia e acordam no crepúsculo. Sua atividade maior é à noite, quando a escuridão governa. Podem acordar durante o dia para se hidratar ou quando uma caça oportuna está à vista. Embates com rivais durante o dia se dão quando territórios estão em disputa. Tirando isso, normalmente um leão dorme durante o dia e caça durante a noite. Mas Casper foi além, pois até com a luz da lua era possível ver sua silhueta branca se movendo na savana. Durante o dia, enquanto a luz do sol transformava seu corpo branco em um alvo gritante, ele se enterrava na vegetação mais densa e impenetrável que conseguia encontrar. Espinheiros profundos, leitos de rios completamente secos e ravinas rochosas, locais onde os jipes de safari não entram, áreas de patrulha restrita, frequentadas apenas por esquadrões anti-caça armado, que procuravam rastros humanos, não miragens felinas. Durante a noite, permanecia na vegetação e quando ela acabava, ele corria em disparada até o próximo ponto onde podia se esconder. Por isso ninguém o via, por isso muitos acreditavam que Casper havia morrido nas garras de leões opositores. E foi nesse submundo invisível que o exilado encontrou seus iguais. Ninguém sabe de onde eles vieram. Nômades sem linhagem registrada, rejeitados de bandos fraturados, peças soltas no ecossistema brutal do parque. 8 machos jovens cruzaram o caminho do fantasma. A savana não exige exame de DNA para forjar a irmandade, exige apenas o cheiro compartilhado da fome e do desespero. Eles formaram uma coalizão monstruosa de 9 machos. Para a inteligência de sobrevivência dos leões, 9 machos juntos não são um grupo, são uma milícia em ascensão. Durante o período de anonimato, Casper deixou de ser um risco para se tornar o radar da equipe. Ele conhecia a letalidade da exposição melhor do que qualquer um. Ele os ensinou a cruzar fronteiras sem acionar alarmes. Eles não rugiam. Eles roubavam carcaças de leopardos e de pequenos clãs de hiena no silêncio absoluto. Engordaram, ganharam musculatura e, inevitavelmente, arrogância. A arrogância é o gatilho mais perigoso na vida de um predador. O tamanho da coalizão deu a eles a falsa ilusão de que a geografia inteira do Kruger lhes pertencia. Até a noite de junho de 2018. A milícia de 9 jovens cruzou a linha invisível de um território que não estava vazio. Estava ocupado por uma coalizão de machos dominantes veteranos. Leões que já haviam passado pela fase de exibir os dentes e agora estavam na fase de quebrar colunas cervicais. O ataque não foi uma batalha campal ou uma disputa de território bruta. Foi um massacre calculado. Ataques de coalizões experientes ocorrem no ponto de maior vulnerabilidade: o sono. Os veteranos mapearam a posição dos jovens nômades e infiltraram o perímetro. Quando o primeiro rosnado ecoou na savana, já era tarde demais. Mandíbulas especializadas em esmagar vértebras de búfalos fecharam em torno da garganta e da espinha dorsal dos jovens desavisados. Tática militar felina. Isole e execute. Em minutos, 4 irmãos de guerra de Casper foram dilacerados. Não houve chances de defesa, foi um massacre cirúrgico. E enquanto o sangue quente esfriava no chão do Kruger, o fantasma branco e os 4 sobreviventes cor de terra iniciaram a fuga alucinada descrita no início dessa história. Casper correu até seus músculos entrarem em falha. Sua pelagem clara brilhava sob a pouca luz da noite, transformando-o no alvo mais fácil e, por isso, ele precisou ser o mais rápido, o mais furtivo e o mais desesperado. Amanheceu. 5 vivos, 4 mortos na escuridão. O trauma altera a química do cérebro de um predador. A ingenuidade de Casper foi sepultada junto com seus 4 irmãos. Ele deixou de ser o animal que sobrevivia apesar de ser branco, para se tornar o animal que entendia a anatomia do perigo real. Nos 2 anos seguintes, os 5 sobreviventes adotaram a disciplina de assassinos profissionais. Fundaram a coalizão Xixanga. E se antes eles invadiam território por acidente, agora eles marchavam para a guerra por escolha.
Os registros de patrulhas anticaça das fronteiras mais além do Kruger começaram a reportar o impossível. Uma coalizão de 5 grandes machos e no meio deles um leão adulto colossal com cicatrizes no rosto e juba clara, assumindo a linha de frente. O leão morto no pensamento dos profissionais agora havia ressuscitado como general. Os Xixangá localizaram um território fértil e dominaram a coalizão residente. Não há vídeos dessa tomada de poder, não há turistas no fundo das ravinas observando. O que os Rangers encontraram semanas depois foi o resultado. Os velhos reis desapareceram ou foram abatidos e Casper agora patrulhava suas próprias fronteiras. Ele procriou, ele comeu primeiro, ele liderou a guarda noturna. O leão, que deveria ter morrido na primeira semana de vida, agora ditava as regras sobre hectares de terra. Mas o império era gerido sob a paranoia de quem já tinha visto o inferno. De dia, Casper desaparecia, deixando seus 4 irmãos visíveis com as leoas. De noite, o fantasma assumia seu posto. A natureza, no entanto, não é um conto de fadas onde a redenção garante a paz. A natureza é um ciclo de substituição violenta. E no final de 2020, o karma da savana bateu à porta. Uma nova supercoalizão inimiga, também formada por 9 machos jovens, famintos e destemidos, varreu o horizonte em direção às terras dos Xixangá. Era um espelho perturbador do passado. O que Casper um dia foi, agora vinha para destruí-lo. A guerra de trincheiras foi desigual e implacável. Os 5 Xixangá foram sobrepujados por números brutos. Um dos irmãos de Casper caiu em combate. Leoas leais foram brutalizadas. Os filhotes, o legado que provava que a genética de Casper podia prosperar, foram executados pelos invasores para reiniciar o relógio reprodutivo das fêmeas. O reino foi esmagado. O fantasma foi novamente encurralado contra a parede da aniquilação. Ele poderia ter lutado até a morte, consumido pelo orgulho de um rei. Mas Casper não operava por orgulho, operava por cálculo. Ele liderou o recuo, pegou os 3 irmãos restantes e abandonou o território manchado de sangue. Pela segunda vez na vida, a milícia de Casper estava em fuga noturna após um massacre. Mas a fuga de 2020 tinha um vetor diferente da de 2018. Ele não estava correndo cegamente para o abismo. Ele estava marchando com uma bússola interna cravada no passado. Um macho derrotado no Kruger tem expectativas de vida mínimas. Sem território, ele é caçado pelas coalizões de todas as frentes. Ele precisava de uma brecha, precisava de um mapa geográfico e político que ele já dominasse. Casper apontou para o lugar mais improvável do mundo. Ele estava marchando de volta para casa, de volta para o território exato onde nasceu e foi amaldiçoado. O trajeto foi uma masterclass de infiltração. Meses atravessando as concessões do parque, esquivando-se de radares, usando corredores hídricos secos e viajando nas horas mortas da madrugada. O mundo que clamava que ele era visível demais não conseguiu captar um único frame de sua marcha de retorno. Até abril de 2021. Era 5h33 da manhã. A luz rasgava o horizonte do Kruger e de dentro do capim denso, a sombra pálida emergiu para a estrada de terra. Não era mais a miragem do filhote protegido pela mãe, não era a lenda urbana sussurrada pelos Rangers. Era uma máquina de combate maciça de quase 200 quilos. No rosto, cicatrizes de garras feitas por outras coalizões, o corpo marcado por cercos de hienas e batalhas perdidas. 3 irmãos de guerra, cor de terra e informação tática ao seu redor. Os carros de safari pararam, guias abaixaram os binóculos atônitos. A notícia explodiu pelo rádio, o fantasma de Kruger estava de volta ao território de origem. Casper não voltou para morrer onde nasceu, ele voltou porque mapeou a fraqueza da região. Ele sabia que as velhas alianças dali haviam ruído, que os líderes antigos estavam mortos ou fragilizados, e ele trouxe a guerra para o quintal da sua infância e tomou a terra para si. O leão rejeitado agora ditava quem vivia e quem morria na mesma grama que quase o sepultou. Os 4 irmãos abatidos na noite de 2018 nunca viram essa marcha gloriosa. Os filhotes assassinados na queda do reino de 2020
foram o pedágio dessa jornada. Mas cada grama de perda foi convertida em inteligência letal. Casper não sobreviveu apesar da cor de sua pele, ele sobreviveu porque a própria savana tentou matá-lo vezes demais, ensinando ao fantasma cada técnica existente de assassinato e fuga. Ele nasceu como uma falha estatística, desapareceu como uma lenda e retornou como um juiz, sentando-se no trono de ossos do tribunal mais rigoroso da Terra. E você, acha que foi apenas instinto biológico de retornar às rotas conhecidas ou uma resposta quase consciente ao lugar que o condenou ao exílio? Deixe sua tese nos comentários. Se quer continuar investigando as histórias reais, táticas e sombrias dos grandes predadores, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Obrigado por assistir. Fui!